Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu não vou demorar muito, porque hoje eu estou com pouquíssimo tempo, né? Já não tenho tempo, hoje eu estou com menos ainda, mas eu não podia deixar de vir aqui dar a minha opinião. Vou logo direto ao assunto, sem muitas blá blá blá, vamos falar assim, sem muitas delongas, sobre o pronunciamento dos pais da pequena Noemi sobre o que aconteceu, os detalhes, né? Que eles vieram aqui falar sobre o dia da tragédia. Não sei se a vocês, já vi algumas opiniões de algumas colegas, e eu não sei se a vocês eles convenceram de alguma coisa, porque a mim não convenceram de nada. Eu acho até que, se fosse preciso eles dar um depoimento na polícia, se eles falassem o que eles falaram, ia complicar a situação de ambos os lados, tá? Porque eles entraram o tempo todo em contradição. Parecia que tinha alguém que estava ali filmando, que deveria ter, né? Mas alguém envolvido ali num problema, e que estava assim, a gente percebia mesmo, era nítido o nervosismo, principalmente do Lemuel. O Lemuel o tempo todo olhando de lado, como se alguém estivesse dirigindo ele, entendeu? A gente vê, percebe mesmo, ele visivelmente nervoso, não é? E a Carol, a mãe, muito fria, não derramou uma lágrima, querendo mostrar uma tristeza no olhar, no jeito dela, mas que não convenceu, pelo menos a mim também não. Muito fria mesmo, fiquei passada de ver uma mãe tão fria diante de uma tragédia tão grande dessa, que é a perda de um filho, né, gente? Uma filha. E ela sempre, ele também, o tempo todo, falando que foi Deus que quis. Gente, sinceramente, eu fiquei horrorizada. Aquilo ali parecia coisa de filme, entendeu? Uma coisa fictícia, que não era real. Dizer que os sogros tinham recebido há um mês atrás, não é? Deus falou com a sogra, dizendo que ele ia recolher a neta dela. E que ela tinha repreendido e pedido misericórdia a Deus, e Deus falou, né, que ia recolher sim, porque a pequena era dele. Gente, onde é que existe uma coisa dessa? Sinceramente, gente, são pessoas fanáticas, religiosamente falando, fanáticas, e que não entendem nem a própria religião que dizem ter. Esta é a minha opinião. Vocês acham mesmo? Vou colocar aqui no meu canal a pergunta para quem me segue. Que isso é verdade? Que Deus falou isso para a avó? É possível isso? Porque para mim não. Não desta forma que eles relataram. Não existe isso. Na minha opinião, o que eles quiseram ali, tentaram, mas pelo menos a mim não convenceram, foi simplesmente livrar tanto a Sara como eles da negligência de ambos. Porque eu sempre falei aqui, mas parece que a gente precisa desenhar para algumas pessoas entenderem, ou mesmo fazem questão de não entenderem. Eu nunca, e nem ninguém, nunca vi ninguém culpar a Sara. São pessoas realmente que não entendem o que a gente fala. Teve pessoas até que no meu último vídeo disse: a senhora acusou tanto a Sara, tá vendo que ela não tem culpa? Desde quando eu culpei Sara? A minha opinião sobre a Sara continua a mesma, eu não mudei. A minha opinião continua a mesma. Ela é insensível, ela é fria, ela é calculista, ela não respeitou o luto. Quando eu falei, foi em termos de ironia, quando eu falei que se a Sara não tinha o mesmo sangue da menina, por que ela ia respeitar, sendo que a mãe, né, e a avó também não respeitaram. Isso foi uma ironia, mas as pessoas parecem que não entendem. Aí entraram nos meus comentários dizendo que eu estava mudando de opinião sobre a Sara, que eu não mudasse. Gente, eu não mudei, eu usei de ironia, entendeu? Eu quis mostrar que quem tem o mesmo sangue não estava nem ligando, quanto mais para quem não tem. Mas isso não quer dizer que eu tenha mudado de opinião sobre a Sara. Não mudei, muito pelo contrário. Cada dia que passa, mais certeza eu tenho da minha opinião sobre a Sara e sobre o assunto. Ela continua para mim sendo fria, calculista, só pensa em dinheiro, e a mãe também é do mesmo jeito. Eu não vou dizer nem Lemuel, porque o Lemuel, para mim, pelo menos nesse vídeo, eu percebi ele muito alienado, mais do que ele já é normalmente, porque todo mundo sabe que o Lemuel tem problemas psicológicos sérios, né? E a Carol também, mas a Carol
estava mais tranquila. Nem parecia que ela era mãe da pequena Noemi, que ela tinha tido esta grande perda. Mas a Carol já tinha mostrado a frieza dela também. Desde o momento em que ela foi, naquele vídeo que ela postou, junto com a sogra, não é? Para uma loja, tranquilamente, como se nada tivesse havido, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Muito sorridente, muito alegre, falando corretamente, tá certo? Nesse vídeo, eles explicaram o que aconteceu, a versão deles. Ela sempre o tempo todo querendo dizer, mostrando e falando mesmo que eles estavam sob o efeito de medicamentos fortíssimos, e no dia que ela foi comprar o presente, ela não estava parecendo que estava sob efeito de medicamento nenhum. Ela estava muito falante, entendeu? Muito tranquila, fazendo divulgação da loja com a maior tranquilidade do mundo, falando muito bem, sem nenhum tipo de problema e nem vestígio nenhum que se percebesse que ela estava à base de medicamentos. Mas nesse pronunciamento que ela fez com o Lemuel, era o tempo todo ela pedindo desculpa às pessoas, dizendo que eles não estavam muito bem, porque eles estavam sob efeito de medicamentos. Mentira! O Lemuel podia até ser, que realmente a gente percebeu que ele não estava, quer dizer, ele estava sempre assim, muito nervoso. Teve um momento que eu percebi que ele estava assim, olhando, parece que alguém estava filmando, e ele entrava em contradição o tempo todo, ela também. Alguém estava querendo, sabe, dirigir eles ali. Aquilo ali foi tudo orquestrado por interesses mútuos dos dois lados, esta é a minha opinião. Eles tentaram livrar, né, ambas as partes, tanto a Sara como os pais, eles mesmos, sobre a negligência. Eu não estou aqui culpando ninguém, nem nunca culpei. Acho que eu vou ter que desenhar para algumas pessoas entenderem, ou não querem entender, tá? Para mim, houve negligência sim, continuo achando, e agora depois desse pronunciamento dos pais, mais ainda, estou achando que realmente teve negligência, e negligência séria, mas lá pratinha, nem polícia chegou. Segundo o próprio Lemuel disse que era mentira de quem disse que teve polícia. Ele disse que não chegou polícia nenhuma, não chegou SAMU nenhum, que a menina sumiu do nada. Ele disse que recebeu umas visitas e, enquanto conversavam com essas visitas, a menina que estava dentro da casa deles colocou um tamborete na janela, pulou a janela e desapareceu. E pouco tempo depois, que para mim não foi pouco tempo depois, eles se entreteram muito na conversa com essas visitas, tá? E quando vieram dar conta, perceber que a menina não se encontrava em casa, já tinha passado bastante tempo. Esta é a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar com ela. Não é porque eles falaram que eu tenho que acreditar. Eu acho que ali eles se complicaram ainda mais. Melhor que eles nem tivessem feito aquele vídeo. Porque se eu já achava que existia negligência dos pais e da Sara, agora que eu estou tendo mais certeza disto. Não sei se vocês também. Então, se aquele vídeo, se aquela conversa que eles tiveram ali, né, para dar satisfação ao público deles, eles tivessem que dar essa declaração em uma delegacia, ia ser muito ruim para ambas as partes, porque eles entraram o tempo todo em contradição. Mas como na pratinha, mesmo diante de uma grande tragédia dessa, porque para mim é uma grande tragédia, não houve polícia, quem falou foi os próprios pais da criança, a polícia não chegou, quer dizer, não está tendo investigação de nada, pelo que se sabe. Ela disse que, a Carol disse que está esperando o laudo técnico daqui a uns 40 dias, né? Mas que foi Deus, a motivação da criança ter sido vítima dessa tragédia foi o querer de Deus, né? A Sara já tinha dito que foi da vontade de Deus, e agora os pais confirmaram. Quer dizer, é uma conversa já, né, bem orquestrada, bem combinada. Que foi da vontade de Deus. Gente, pelo amor de Jesus, como é que a pessoa abre a boca para botar a culpa em Deus? Deus não tem culpa de nada, Deus não tem culpa da negligência de vocês. Vocês foram negligentes sim, como os pais que vocês são. Aí não, porque mesmo, veja,
interpretação deles, que mesmo que eles tivessem colocado a pequena Noemi numa redoma, ia acontecer da mesma forma, porque era o dia, Deus escolheu aquele dia para resgatar, para recolher, segundo as palavras deles, a pequena Noemi. Eu não concordo com isso, gente. Se vocês concordam, eu só respeito a opinião de vocês. Para mim, Deus não tem nada a ver com isso. A Noemi foi sim vítima de negligência da família dela e da dona da piscina, que é a Sarah Kelly, e o marido, né? Que foi lá na chácara dela. Se ela estava, se ela não estava, para mim pouco importa. Isso para mim é o de menos, entendeu? Porque em algumas horas da conversa lá, o Lemuel falava que a Sarah não estava em casa, depois ele falou que o Will que estava em casa, quer dizer, foi muitas contradições. Então não me convenceu de nada. Se convenceu a alguém, é um direito que cada um tem, né, de achar e de ter sua própria opinião. A mim não convenceu, muito pelo contrário, o tempo inteiro dizendo que foi Deus, que foi Deus, que foi Deus. Nós todos sabemos que quando chega a hora de cada um de nós, a gente vai de uma forma ou de outra, tá certo? Agora, dizer que nessa tragédia foi a vontade de Deus e não, como é que eu posso dizer, negligência, é querer livrar a pele da negligência. Eles tentaram o tempo inteiro dizer para vocês que eles não têm culpa de terem sido negligentes. Eu não estou dizendo que é culpa do que aconteceu, porque para a pessoa ser culpada do que aconteceu, a pessoa teria que praticar o que aconteceu, que não foi o caso, pelo menos é o que aparentemente, né, nós sabemos. Agora, também dizer que uma criança de 2 anos e 8 meses, gente, e querer que todo mundo acredite nisso, a própria polícia, eu tenho certeza que não acreditaria se caso houvesse polícia nessa tragédia, porque pelo menos, pelo que eles disseram lá, tanto a Carol como o Lemuel, não existiu polícia, a polícia em nenhum momento chegou lá, que é mentira de quem disse que a polícia está investigando. Ele disse que não houve polícia, nem o SAMU chegou. Eles encontraram o SAMU no caminho. Foi assim que eu entendi. Se eu estiver errado, vocês me falem aí. E, gente, eu fiquei passada. Como assim a polícia não chegar? Numa situação dessa, uma tragédia dessa, a polícia não chega junto? Que lugar é esse, gente? Sinceramente, não estou entendendo como é que a polícia, as autoridades não chegam junto diante de uma tragédia dessa para ser investigado. Nada está sendo investigado, segundo o Lemuel, disse que nada de polícia, não chegou polícia nenhuma. Entendeu? É tudo mentira de quem falou. Fiquei passada. E não acreditei em uma palavra do que aqueles pais falaram. Esse tempo todo ali eles quiseram livrar a responsabilidade deles e da Sarah. Que para mim, continuo com a mesma opinião, tá entendendo? Tem pessoas que parece que a gente tem que realmente desenhar para as pessoas entenderem. No meu último vídeo que fiz ontem, quando eu disse, né, as pessoas pensam que eu mudei de opinião sobre a Sarah. Não, continuo com a mesma opinião e agora muito mais forte. Para mim, a Sarah continua sendo fria, calculista, só pensa em dinheiro e não respeitou o luto. Não sentiu nada em relação a essa tragédia que aconteceu dentro da chácara dela. Porque para ela o importante é dinheiro. A minha opinião continua a mesma. Quando eu falei que ela, como não tem o sangue da menina, não respeitou, né? Se a própria família, que é família, que a própria mãe que colocou a criança no mundo não estava nem aí para o luto, porque é que a Sarah tinha que respeitar. Eu usei de ironia. Isso é uma forma de ironizar o que ambas as partes estão, o comportamento de ambas as partes, vamos dizer assim. Porque se a própria família, com poucos dias da tragédia, da perda de uma filha, vai a uma loja, comprar presente, fazer compras, fazer divulgação da loja, como se nada tivesse acontecido, sem problema nenhum, sem constrangimento nenhum, sem sofrimento nenhum. Porque em nenhum momento eu senti sofrimento da mãe ali. A mãe o tempo todo baixando a cabeça, não encarava a câmera de frente para mostrar que estava muito triste. Mas não foi o que ela mostrou na loja onde ela estava divulgando a loja e comprando o presente do sogro. Onde, gente? Que uma pessoa que tem uma perda
nossa, é uma perda que nunca mais na vida a pessoa vai ser, pelo menos é o que deveria acontecer, mas no caso ali não. Uma mãe jamais se recupera de uma perda dessa. A pessoa continua vivendo, como eu sempre falei, porque a vida precisa continuar, tá? Mas a dor vai ser sempre sentida para quem tem sentimentos, que não é o caso dos pais e muito menos da Sara. Porque eu entendi que para ambos os lados o mais importante chama-se dinheiro, fama e número de inscritos. Eles estão preocupados com isso. Tanto é verdade o que eu estou falando, que no final do vídeo o próprio Lemuel, mesmo mostrando, está alienado, mais do que ele sempre foi, ainda tenha condições. Como é que erro, passando por uma dor dessa, eu vou estar com cabeça para estar pedindo para as pessoas se inscreverem no canal e apertarem o sininho, porque foi o final do vídeo, foi o que o pai da criança pediu, o Lemuel. Gente, é de uma frieza, porque ele tem aquele jeito dele, é o natural dele, ele tem problemas, todo mundo sabe disso. Na minha opinião, os dois nunca deveriam ter tido filhos. Eles não têm condições de tomar conta de uma criança. Como deve colocar uma criança no mundo e depois jogar a culpa da negligência que eles tiveram. Porque, para mim, eles foram negligentes, sim. Tanto os pais como a Sara. A negligência dela não é culpa. Se quiserem que eu desenho. Não é culpa do acontecido, é negligência. Porque do jeito que aconteceu com a Noemi, poderia ter acontecido com o filho dela. Só que a Noemi, eu assisti o vídeo do meu colega aqui, o Brasil Portugal, ontem, e ele falou uma coisa ao qual eu concordo plenamente com ele. Plenamente, Brasil Portugal, com você. Você falou tudo e muito mais. Que a Noemi foi sacrificada em nome da vida dos filhos da Sara. E eu concordo. Por quê? Porque precisou acontecer o que aconteceu com essa criança, tá certo? Para, lógico, daqui para frente, tomar as devidas providências de segurança ali naquela área de lazer tão sonhada pela Sara e família. Infelizmente foi isso que aconteceu. Concordo plenamente com o Brasil Portugal quando ele fala que a pequena Noemi foi sacrificada em prol de segurança da vida, tanto dos filhos da Sara como de outras crianças que ali possam um dia chegar para usufruir daquela área de lazer. Né? Precisou acontecer isso, esse sacrifício, essa tragédia. Você falou tudo, Brasil Portugal. Parabéns. Adorei isso que você falou. Porque foi realmente o que aconteceu, infelizmente. Agora, depois, vinham os pais fazer esse vídeo ridículo, com a maior frieza. A mãe, uma lágrima não derramou. Acredito que nem na hora do desespero ela derramou uma lágrima. Porque ali a preocupação, pelo que eu entendi, foi simplesmente de se livrarem da negligência. A culpa da negligência. Eu acho que não precisa desenhar. Não estou culpando os pais e nem a Sara do ocorrido. Entendam o que eu estou falando. Eu estou culpando, sim. Se fosse preciso falar em juízo, eu falaria. O que é que a senhora acha do acontecido? Eu acho que a família da criança, não só os pais, todos, a família da criança foram negligentes e a Sara também foi negligente em relação à segurança da piscina dela. Porque os pais dizerem que uma menina de 2 anos e 8 meses pulou uma janela, colocou um tamborete, pulou uma janela, correu, gente, até a chácara da Sara, gente, é querer fazer o povo de besta. Quando o Lemuel mesmo falou que o pai, para ir atrás, para ir até a chácara da Sara atrás da neta, ele pegou uma moto, para você ver que é distante, não é uma coisinha ali na esquina de casa. Para um adulto já é distante, imagina com uma criança de 2 anos e 8 meses. E os pais dizerem que a menina pulou a janela. Gente, se a menina tivesse pulado a janela, a menina tinha até chorado, porque tinha se machucado pelo tamanho que ela era, pela idade dela. Pulou a janela, foi correndo, segundo a própria mãe falou, acho que ela foi correndo até a chácara da Sara. Depois entrou na chácara da Sara, passou por baixo da cerca elétrica que, segundo os pais disseram que a cerca elétrica estava lá ligada, mas que é um choquinho de nada. A criança nem sente, é só para inibir a presença das crianças, que isso aí também é uma coisa que todo mundo sabe que não se pode colocar em piscina uma coisa dessa, mas a polícia lá não existe. Eu não sei que cidade é essa, né?
chamada A Pratinha, em Minas Gerais, se eu não me engano, que não existe lei, não existe polícia, porque um caso desse, uma tragédia dessa, e a polícia não chegar, não sou eu que estou dizendo, são os próprios pais da vítima que falou que não existiu polícia, que a polícia em nenhum momento chegou lá. E nem o SAMU. Que o SAMU chegou, eles encontraram o SAMU no caminho, que o avô, que foi de moto atrás da criança, encontrou a criança já na piscina, sem vida, pegou a criança e já vinha com a criança nos braços, balançando a criança, gritando, chorando, desespero. Segundo os pais. Quer dizer, se o avô precisou pegar uma moto para chegar a mais distante do local onde eles estavam procurando, que era ali na área, desculpa, gente, na área da residência deles, que eles achavam que a menina estava por ali, e o avô, como não acharam ali, né, nas imediações da residência, preferiu pegar a moto para procurar num lugar mais distante, e foi aí quando o avô encontrou a criança já sem vida na piscina da Sara, porque a distância da casa da criança até a chácara não é perto. Nem para um adulto, imagine para uma criança. E correndo, segundo a mãe, acha que a criança saiu correndo. Depois que pulou a janela, saiu correndo, chegou na chácara da Sara. Ó, a gente ia dar vontade até de rir. Passou por baixo da cerca elétrica e aí aconteceu o que aconteceu. Mas tudo isso foi da vontade de Deus. Deus já tinha revelado à sogra, a avó da menina, que isso iria acontecer. Que em breve, foi assim, Deus, segundo os pais, Deus revelou, não é, a avó da criança, que em breve ele iria recolher a pequena Noemi. E assim aconteceu. Então não houve negligência, não houve culpados. Foi assim que aconteceu. Entendeu, gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que faz da religião escudo. Que são, além de serem fanáticos, porque o que eu percebi ali, são que aquela família ali, todos são fanáticos. Eles não são religiosos. Religiosos, a pessoa ser religioso é uma coisa, ser fanático é outra. O que eu percebi ali foi um fanatismo, e o tempo todo usando o nome de Deus, como se Deus tivesse culpa da tragédia que aconteceu, porque foi Deus. Ele tinha já dado todo o aviso que em breve ia pegar a pequena Noemi para ele, porque a criança, segundo o próprio pai disse, e a mãe, que quando a sogra recebeu a revelação de Deus de que ele ia recolher a criança, ela pediu clemência a Deus, e Deus disse que não, que ia recolher porque a criança era dele. Gente, vocês acreditam nisso? Eu estou passada, eu não sei nem mais o que falar. Como é que pode uma coisa dessa? A frieza, são frios, calculistas, só estão pensando em dinheiro, só estão pensando em inscritos, em número de inscritos. E vou dizer uma coisa para vocês, isso não vai dar em nada, que eu já tinha dito antes, porque se numa tragédia dessa a polícia nem chegou junto, o que é que vocês acham? Né? Vai rolar muito dinheiro, porque eles estão crescendo muito por conta da tragédia. Daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Vão ficarem ricos, tipo Sarah Kelly, às custas da tragédia da perda da filha. Esta é a minha opinião. Aguardem e vocês vão ver. Porque para esse povo frio e calculista, tanto os pais, a família da criança, como a Sarah Kelly, o importante para eles chamam-se dinheiro. O Deus deles não é o nosso Deus. O Deus que nós acreditamos. Pelo menos foi pelo que eu entendi, não. Porque o meu Deus jamais faria o que os pais da criança disseram que o Deus deles fez. O meu Deus não. Não sei o de vocês. Enfim, gente, a minha opinião é essa. Me perdoe quem não concordar comigo, mas eu tinha que vir aqui dar a minha opinião. Fiquei passada com tanta frieza, principalmente da mãe. Eu fiquei horrorizada. Mas se esperar o quê? Se ela já tinha dado sinais de que é fria e calculista, acho que até mais do que a própria Saga. Quando eu falei que as duas famílias se merecem, que as duas famílias são tudo farinha do mesmo saco, no outro vídeo que eu falei, neste agora, de agora, para vocês eu tenho mais certeza disso. Ali juntou a fome com a vontade de comer. As duas famílias são frias, calculistas e gananciosas. E o Deus deles, pelo que eles falaram, não tem nada a ver com o meu Deus. Pode ter certeza disso. Então, gente, vou ficando com vocês por aqui. Dei a opinião de vocês sobre a revelação dos pais da Noemi. A minha é esta. E mesmo que a de vocês sejam contrárias às minhas, eu serei
Eu respeitarei, vamos dizer assim, se vocês entrarem sem falta de respeito, é claro. Porque se faltarem com respeito, serão bloqueados com sucesso. Mas ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que eu. A opinião, cada um tem a sua e a gente só se respeita e é assim que tem que ser. Então, um grande beijo para vocês, gente. Fiquem com todos com Deus e até o próximo vídeo.